Bem-vindos ao nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Estamos no livro 1, capítulo 3, da demonstração que Deus existe. Que Deus existe, aqueles que creem nas Santas Escrituras, quer dizer, no Antigo e no Novo Testamento, não contestam. Não mais do que a maioria dos gregos, como dissemos de fato, o conhecimento da existência de Deus é naturalmente semeado em nós. Agora, a maldade e a mecânica do maligno são impostos à natureza humana, ao ponto mesmo de fazer descer alguns até o abismo da perdição. O mais absurdo e o pior dos males consiste em dizer que Deus não existe. Estes são os que o hierofante Davi declarou, denunciando sua loucura. O insensato diz em seu coração: Deus não existe. Primeiro, portanto, os discípulos e os apóstolos do Senhor, instruídos pelo Espírito Santo que opera os sinais divinos pelo seu poder e sua graça, trouxe os homens, pegando-os na rede de seus milagres, em direção à luz do conhecimento de Deus, fora do colo da ignorância. Da mesma forma, seus sucessores na ordem da graça e dignidade, pastores e doutores, após terem recebido a graça iluminadora do Espírito, tanto pelo poder dos milagres como pela palavra da graça, iluminou aqueles que estavam no escuro e converteu os andarilhos. Quanto a nós que não recebemos nem o carisma dos milagres, nem o de ensinar, porque nos tornamos indignos disso por causa de nosso apego apaixonado ao prazer, nós vamos expor algumas das coisas que os porta-vozes da graça nos transmitiram sobre este assunto, depois de ter invocado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os seres são ou bem criados ou bem incriados. Os que são criados, sem dúvida, eles também estão mudando. Para aqueles que começaram uma mudança, sem dúvida estarão sujeitos à mudança se eles são atingidos por corrupção ou alterados por uma escolha deliberada. Ao contrário, os que são incriados, por motivo corolário, eles são indubitavelmente mutáveis. Porque aqueles cujo ser é o oposto, desses também a definição do modo de ser, isto é, os caracteres adequados, é contrário. Quem, portanto, não concordará que todos os seres, na medida em que caem sob nossos sentidos, mas também os anjos, mudam, se alteram, evoluem de várias maneiras e sofrem transformações? Os seres intelectuais, ou seja, os anjos, as almas e os demônios, mudam por escolha deliberada, progressão no bem ou distância do bem, aplicando ou relaxando. Quanto aos outros seres, eles mudam por geração ou corrupção, por crescimento e declínio, por transformação qualitativa ou por mudança local. Sem dúvida, se eles são mutáveis, eles também são necessariamente criados. Se eles são criados, são necessariamente o trabalho de alguém. No entanto, o Criador deve ser incriado, porque se o último também foi criado, necessariamente foi criado por alguém, até chegarmos a algo incriado. O Criador também é necessariamente imutável. Este algo seria outra coisa senão Deus? E a própria coesão da criação, sua conservação e seu governo, nos ensinam que quem constituiu o universo e quem o mantém em sua coesão, mantém e continua provendo é Deus. Porque como as naturezas opostas, como as de fogo e água, ar e terra, se juntarem permanecem separáveis para compor um único mundo,
exceto que algum poder todo-poderoso não as reúna e ainda as mantenha sempre inseparável? O que introduz uma ordem para os seres celestes e terrestres, todos aqueles que vivem no ar e todos aqueles que vivem na água, ou melhor, nos elementos anteriores a esses seres, o céu, a terra, o ar e a natureza do fogo e da água? Quem os confundiu? Quem os colocou em movimento? Quem os colocou em movimento e liderou seu curso contínuo, que nada pode parar? Não é o artesão dessas coisas, aquele que depositou toda a razão segundo a qual o universo continua seu curso e se move? Mas quem é o artesão? Não foi ele quem os criou e os produziu na existência? Por que não consideremos aleatoriamente esse poder? Vamos supor que produzir é um atributo do acaso? De quem é a ordem? Mesmo que, se você quiser, lhe concedamos, a quem cabe conservar e guardar as razões pelas quais pela primeira vez as coisas existiram? Obviamente é algo diferente do acaso. Este princípio, o que é, se não é Deus? Assim termina, então, esse capítulo 3 da demonstração que Deus existe. E aqui a gente já vai vendo um pouquinho, da formação física que tem João Damasceno, dessa parte de movimento, que ele já trata um pouquinho, ele conheceu um pouco, a física aristotélica. Então, muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.